Olá, graça e paz. Estou gravando a aula que foi ministrada no último domingo, que foi a segunda etapa, a segunda parte sobre o estudo do livro de Êxodo. Vamos lá. Vou compartilhar aqui o PowerPoint para poder ficar mais fácil aí, de a gente poder acompanhar os slides. Bom, aqui vamos começar com uma interpretação de como que era o nome de Moisés na escrita egípcia. Aqui nós temos o nome de Moisés, que significaria assim, filho de, como hieróglifo. Então aqui nós temos um nome em egípcio. E uma referência, se vocês verem com os outros nomes de pessoas importantes do tempo, dos egípcios passados, temos Ramsés, que daí a gente vê filho de, pode ver que é a mesma simbologia que é utilizada em Moisés, só que complementado com filho de Ra, divindade solar. Aqui a gente vê antes o símbolo como se fosse representativo do sol. O outro aqui é Tutmoses, né, que aqui diz filho de, né, novamente, né, mesma forma de escrita, e como o Deus da sabedoria, Tot-Mesa. Então aqui o hieróglifo desse símbolo aqui, que seria do Deus da sabedoria, e a sequência. E a referência que a gente pode encontrar, que a gente já viu na aula anterior a esta, é que o significado de Moisés era tirado das águas ou filho de. Então, essa é uma correlação que a gente pode ver em termos da origem do nome de Moisés, né? Tipo, um significado tanto em hebraico quanto em egípcio, que eram correspondentes, filho de ou filho, né, no caso do hebraico, além do tirado das águas. Vamos seguindo aqui. Também falamos sobre a questão do aspecto de Deus querendo se apresentar a Moisés, né? Deus querendo voltar a estar presente na vida de Moisés. Por quê? Moisés, como vimos, ele fugiu do Egito, né? Pelo fato de ter se tornado um assassino, ele matou um egípcio. Ele se sentiu também na necessidade de fugir pela própria vida, porque o faraó queria matá-lo, né, pelo fato do que tinha ocorrido. E Moisés, já vivendo há muito tempo ali na terra de Midian, tendo Jetro como seu sogro, ele pastoreava ovelhas, né? Então a gente vê ali uma identidade de uma pessoa que tinha sido perdida, né? Praticamente uma pessoa que tinha uma identidade como um filho de um faraó, mas que fugido, né? Escondido, né? Daquilo que ele era. Então, naquele momento, a gente conhece a história do que aconteceu ali na relação da história do Êxodo, mas imaginando Moisés naquela situação dele andando ali próximo do Monte Horebe, vendo uma sarça ardente, né, que não queimava, e tudo que aconteceu, né, esse sinal milagroso, a Deus aparecendo diante dele, né, deve ter sido uma surpresa muito grande para ele, né? Acho que não imaginava mais algo assim podendo acontecer. Mas Deus vem nesse propósito, né, de voltar, resgatar, né, esse relacionamento de Moisés com o Senhor. E tanto é que Moisés, ele tem uma atitude temerosa, né, diante do Senhor, e respeitosa, porque quando Deus diz isso aqui é um lugar santo, e Moisés retira as suas sandálias e se coloca como Deus pediu, né? Então, um ato de obediência, de temor ao Senhor.
E nesse contexto, né, que Deus daí em seguida, né, explica para Moisés que ele tinha um propósito para ele, que era resgatar seu povo do Egito, e daí tem toda uma conversa, né, que acontece entre Moisés e o Senhor. É interessante de notar que esse local, esse lugar onde Moisés se encontrava, ele ia voltar depois a estar com o povo resgatado do Egito, né? Então é bem interessante de observar esse retorno ao mesmo lugar e que tem um sinal de fogo nos dois, né? Porque a gente vê que Deus aparece para Moisés como uma sarça ardente que se consumia com fogo, mas que não queimava, que não se consumia, né? Mas que estava em fogo. E depois, né, lá com os israelitas naquele mesmo lugar, vindos do Egito, Deus aparece, né, no alto, né, com fogo, né, vindos dos céus, né, então, da mesma maneira, Deus se apresenta, né, dessa forma para o povo israelita, assim como ele se apresentou em uma escala menor para Moisés. Então é interessante de observar isso, né, o fogo. Bom, vamos lá. Então, agora, vamos falar sobre a questão do local, né? Então, deixa eu só voltar aqui. O local. O local era onde era aquela região de deserto, né? Na montanha de Horebe, né? Que Moisés se encontra nesse momento de um milagre, né? De estar ali conversando com o Senhor. E nesse mapa, vou voltar aqui, a gente pode ver, né, que assim como esse mapa mostra o trajeto do povo provável vindo do Egito para aquela região do Monte Sinai, do Monte Horebe, aqui que fica bem nessa região ao sul, e depois indo ao norte, né, para uma primeira iniciativa para entrar na terra de Canaã, mas que eles abandonam. É aqui nessa região que provavelmente houve esse encontro de Moisés com Deus. E esse aqui a gente pode ver uma foto como é o local ali, pelo menos é arqueologicamente mais aceito de onde seria, que se chama Monte Sinai ou Jebel Musa. Tá bom? Isso aqui é mais para fazer essa contextualização geográfica aí para vocês. Além disso, aqui a gente nesse outro mapa pode ver uma visão assim mais desenhada aqui das regiões envolvidas, né? Então aqui é Egito, né, onde estava o povo hebreu, né, em cativeiro. Moisés, né, que deixou de estar aqui, fugiu, né, atravessou essa península do Sinai e foi a essa terra da região de Midian, onde morava Jetro, né, onde ele se casa com Zípora, né, tem sua família, se torna pastor, um fugitivo do Egito, né, e fica nessa região aqui, circulando. Vamos lá, agora voltando aqui. E aí? Uma coisa interessante, né, voltando a esse momento de Moisés com o Senhor, que ele tem uma preocupação de saber, mas qual é o seu nome, né? Pros povos, pro hebreu, os israelitas, era muito importante a questão do significado do nome. O significado do nome representava muito sobre o que aquilo seria. E aqui a gente vê que Deus se apresenta, né, primeiro a Moisés dizendo assim: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Né? Mas aqui é relacionado mais assim à origem, né, mas não dando um nome próprio, né. E dentro disso, já em Gênesis, a gente pode ver, né, que existem naturezas dadas
a Deus, né? Por exemplo, no Gênesis 14, 18 a 20, a gente encontra que ele era Eu, Elion, Deus Altíssimo. Em Gênesis 16, 13, Eu, Roy, Deus que me vê. Em Gênesis 17, 1, Eu, Shaddai, né? Deus Todo-Poderoso. E em Gênesis 21, 33, Eu, Olam, Deus Eterno. Então, essas são algumas designações considerando a natureza do Senhor. Mas Deus diz, quando Moisés pergunta, Deus diz para ele, eu sou o que sou, né? Isso é uma tradução, ou eu serei quem serei, né? Aí tem os tempos verbais, eu serei o que eu era. Então há essas possibilidades aqui. Tem uma forma abreviada também, que é eu sou, me enviou a vocês, em Gênesis 3,14. E a palavra, né, que significa isso é escrita nessas consoantes em hebraico, né, YHWH, que seria Javé. Em hebraico se escreve sem as vogais, né, se escreve com as consoantes. Então por isso que está dessa forma. Mas aí a gente pode ver mais alguns detalhes sobre a questão da diferença de significado do nome Jeová de Javé. Tá? Então isso é bem interessante. Deixa eu puxar aqui. Olha, a tradução do português deixa de transmitir apropriadamente a ideia de que Javé é um nome pessoal. Né? Então, porque normalmente a gente usa a palavra Senhor, né? A gente não usa tanto como se fosse esse significado do nome original. E para os judeus também há uma questão de, normalmente eles evitam de usar o nome Yahvé, porque para eles é um nome santo, né, que se evita proferir. Então normalmente eles usam no hebraico a palavra Adonai, né, que significa meus senhores, né, em substituição a esse tetagrama, né, que são as quatro vogais que se lê, né, Yahvé. Mas no século XII, no período medieval, houve um ajuste na questão de como se escrevia Yahvé, com Javé, onde se usaram as vogais de Adonai, né, então aqui a gente vê o A, o A, O, A, né, de Adonai, o A, o Ai, e se colocou essas vogais entre as consoantes, resultando em Ia, On, Vá, Yalvá. E isso aqui se pronunciou como Jeová. Então, a partir de um determinado momento, surgiu essa forma de chamar Deus de Jeová. Né? Então, isso seria uma origem explicando de onde veio essa transição de Javé para Jeová. Ok? Então acho que é curioso saber essas origens, né? Outro aspecto que daí é interessante da gente também estar estudando no contexto desses capítulos sobre Moisés é a questão de missão que Deus deu a Moisés. Então, dentro daquele momento que Deus aparece para Moisés e ele quer fazer ter relacionamento, ter uma aproximação com ele, né, para não ficar mais naquela situação de que de distanciamento, né, porque o que a gente vê até provavelmente na vida de Moisés uma atitude de orfandade, né, porque ele tinha, né, sua família no Egito, tanto dentro da casa de Israel, né, da sua família, de sua mãe, de seus irmãos, como tinha também como filho da filha do faraó, e de onde ele ficou fugido, né? Então
sem identidade, né? Eu diria assim, com a identidade rasgada, e buscando ter uma nova vida escondido no deserto. Mas Deus tinha muito mais para ser feito através da vida de Moisés. E a gente vê muitas vezes isso nas nossas vidas, que Deus sempre está pronto para nos resgatar a identidade. E por quê, né? Porque, em essência, todos nós temos um propósito dentro do reino de Deus. Eu creio nisso. E esse propósito, ele vai ser revelado no momento em que a gente busca ter intimidade com o Senhor. A gente vai ver na próxima aula que existe essa questão de trazer a identidade para o povo de Israel. E, além disso, mostrar o propósito que Deus tem para a vida do povo de Israel. No caso aqui, nesse momento, a gente pode ver Deus trazendo a Moisés o propósito que ele tem para ele, que é retornar ao Egito, né? Já é um grande desafio, reunir os anciãos de Israel, né? Quer dizer, além de retornar para o Egito, retornar para estar junto com o seu povo, e dentro do papel de trazer o povo, retirá-los lá ali da escravidão no Egito, Deus dá a Moisés sinais, né? Inclusive, Deus fala de 3 sinais, 2 acontecem naquele momento, que é a vara, né? Que se torna serpente. Interessante que tenha sempre essa dualidade no versículo de Êxodo 4, 2 a 4. E em Êxodo 4, 6 a 7, no 4, 2 a 4 a gente vê um milagre, né? No 4, 6 a 7 a gente vê a questão da maldição e da cura, né? Da maldição, né? Então, Moisés põe a mão debaixo da sua roupa, do seu peito, e vem, quando tira, uma mão leprosa, e quando ele faz novamente aquilo, a mão é curada, né? Quer dizer, ali a gente vê a questão da cura, né? O milagre da cura. E ali dos sinais, né? Que é a questão dali que Deus diz que vai transformar a água do Egito no Egito em sangue, né? Então a gente vê ali um sinal, né? Que é aceito pela fé de Moisés, porque ele, com isso, ele vai falar com seu sogro Jetro, né? Ele explica para ele ali o que ele entendeu de propósito para a vida dele, um desafio, né? Se a gente for entender as dimensões daquilo que ele ia ter que fazer, né? Os riscos que ele ia se envolver, mas com comprometimento em obedecer à vontade do Senhor. E Jetro até diz para ele: não vá. Ele pega seus filhos, vai para o Egito. Tem uns percalços ali, se vocês lerem, até entre ele e sua esposa, a questão da circuncisão do seu filho primogênito. A gente vê que Moisés é um homem sendo trabalhado pelo Senhor, né? A gente vê isso acontecendo progressivamente, né? Deus vai lidando com ele, transformando um homem colérico, né? Mas sendo transformado pelo Espírito. E a gente vê que realmente, assim como Deus buscou ter essa questão de estabelecer um relacionamento com o seu filho Moisés, ele vai usar ele para ser um exemplo para o seu povo, né, como um todo, né? Então é isso. Esse é um condensado da aula realizada no domingo. Houve muitas participações aí de quem estava presente, foi uma bênção. Eu peço que me perdoem, mas aquela gravação acabou ficando sem áudio, ficou só o vídeo. Então as contribuições aí não puderam ser transferidas, né, mas foram muito importantes. E eu acredito que vocês podem ser muito abençoados aí na leitura da palavra do Senhor, do livro de Êxodo, tendo essas considerações e esses pontos de vista sobre o que está escrito. Tá bom? Deus os abençoe. Graça e paz.